Olá, estamos iniciando o estudo do ciclo das políticas públicas, que é um tema em torno do qual existe bastante polêmica, mas como a gente sempre diz, a política pública é um campo de controvérsias, de polêmicas, e o importante é vocês saberem cada um dos lados de cada polêmica, né? Se vocês ficarem familiarizados com cada um dos lados de cada polêmica, vocês terão todas as chances de responder corretamente as questões do concurso, ok? Então, vamos lá. Então, começamos com uma certa definição do que é, né? Então, o ciclo das políticas públicas, gente, não é uma realidade empírica. No mundo das coisas reais, não acontece assim, tá? Mas então, por que se fala nisso? Porque ela facilita para a gente analisar as políticas públicas, porque cada uma das fases do ciclo é caracterizado por um certo tipo de, digamos, de configuração de conflito, um conjunto específico de atores, um número específico de atores, o tipo de questão que se discute é bastante específico para cada etapa do ciclo. Então, é por isso que a gente diz que essa concepção do ciclo favorece a delimitação dos objetos de estudo e de pesquisa das políticas públicas. Então, embora não corresponda exatamente ao que acontece no mundo real, funciona como um recurso de análise de políticas públicas, e um bom recurso, viu? E por isso é que ele é chamado de modelo heurístico, né? Então, hipoteticamente, as etapas correspondem a uma sequência de elementos do processo político-administrativo e podem ser investigadas quanto a quem são os atores, quais as suas relações, seus recursos de poder, as suas redes políticas e sociais, suas práticas, que são próprios de cada uma das fases. As preocupações e os conflitos, muito claramente, são próprios de cada uma das fases. Agora, tem vários autores que não distinguem as fases, eles apenas dizem assim, olha, tem a formação da agenda e tem a formulação, e aí vai. Não tem problema, é importante vocês conhecerem o que compõe o ciclo, porque quando vocês conhecem o que compõe o ciclo, vocês estão preparados para trabalhar com autores que usam o ciclo e com autores que não usam o ciclo, com perguntas que se referem ao ciclo e com perguntas que não se referem ao ciclo. Então, saber mais é sempre melhor do que saber menos. Então, vamos aí avançando, vamos ver o nosso próximo slide do ciclo de políticas públicas. Então, eu apresentei para vocês aqui esse ciclo, que é um ciclo assim, bem, digamos, parcimonioso, né? Ele não tem um número enorme de fases, ele, na verdade, tem 6 fases aqui. Mas tem autores que têm 7 fases, tem 11 fases, porque eles vão, na verdade, desdobrando cada fase para poder recortar melhor os seus objetos de estudo. Então, não se preocupem muito com isso, tá? O que é importante, numa prova inteligente, pelo menos, não é se vocês decoraram todas as fases presentes no pensamento de todos os autores. Isso não é importante. O que é importante é vocês saberem o significado das fases, ok? Então o primeiro momento aí do ciclo é esse do lado esquerdo da tela, onde está escrito identificação do problema. Até um certo tempo atrás, ninguém falava de identificação do problema. Falava imediatamente na formação da agenda. Por quê? Porque a identificação do problema estaria
subsumida, estaria contida na formação da agenda. Porém, vários autores começaram a apontar que o que acontece para que o problema seja identificado tem muito significado do ponto de vista da dinâmica política do processo. Então, vários autores começaram a trabalhar com a ideia de identificação do problema, quer dizer, é uma fase pré-formação da agenda. E, do ponto de vista lógico, faz sentido que tenha uma fase de identificação do problema. Por quê? A formação de agenda é a seleção dos problemas que vão entrar como prioridade na agenda de decisão. Então, é preciso primeiro identificar os problemas, reconhecer os problemas, caracterizar os problemas, para depois incluí-los ou não na agenda, ok? Então, tem essa primeira fase de identificação dos problemas, tem a formação da agenda propriamente dita, que é um processo muito competitivo, muito complexo, pelo qual um problema ou questão ou sai da sociedade ou sai do próprio governo e entra ali como prioridade de uma lista de questões a serem decididas. É muito importante vocês terem claro isso. As questões, elas podem estar na sociedade, manifestada pelos atores sociais, e não entrarem na agenda. Ou podem estar e entrar. As questões podem estar na agenda governamental porque o governo foi sensível às questões da sociedade e incluiu questões ali na agenda governamental. Mas o governo inclui também questões próprias, questões programáticas dos partidos políticos e até determinadas questões de natureza até pessoal do governante. O governante tem uma convicção a respeito de alguma coisa tal, e ele quer que isso seja objeto de decisão. Então, existem vários tipos de agenda, nós vamos ver em seguida, mas a agenda importante mesmo é a agenda de decisão, porque é ali que estão as prioridades. Tem a fase da elaboração. O que é elaboração? Elaboração é a formação das alternativas. Sejam alternativas que vão ser construídas, sejam alternativas que já existem nas organizações, nas propostas dos partidos políticos, ou que na cabeça de algum dos governantes ele gosta de uma ideia e quer que seja aquilo. Mas, enfim, o que acontece é que as alternativas elas têm que ser examinadas, elas têm que ser decodificadas, avaliadas, para que aí sim se passe à fase seguinte, que é a formulação. Não obstante isso que eu estou dizendo, tem autores que não consideram a formação das alternativas, também chamada de elaboração, como uma fase. Eles já emendam ela com a formulação, ok? Então, não se surpreendam se vocês virem isso. A formulação, gente, é quando aquelas alternativas que passaram pela elaboração, que, digamos assim, que passaram na peneira da elaboração, elas são vistas como alternativas viáveis do ponto de vista técnico, viáveis do ponto de vista econômico, consistentes com os valores predominantes na sociedade. E aí, essas que passaram nessa peneira, elas vão para a formulação. Aí, evidentemente, que é um número muito menor do que existia lá na elaboração. Elas foram peneiradas e passaram nesse crivo, e aí começa a formulação. A formulação envolve conflitos, disputas, competição acirrada, jogos de poder entre os defensores de cada uma das alternativas que passaram na peneira. E envolve também a tomada de decisão, porque é aí, nesse momento, que se decide o que vai ser a política pública. Tem autores que botam a decisão como uma fase própria,
Por quê? Separada da formulação. Por que eles fazem assim? Porque eles entendem que existem modelos teóricos específicos para a tomada de decisão. Porém, no mundo da política pública, a decisão perpassa todas as fases. Quando se identifica um problema, existe alguma decisão. Quando se forma agenda, tem decisão. Quando se elabora as alternativas, passou aí numa peneira, num crivo, e sobraram tantas, isso é uma decisão, é uma seleção, é uma decisão. Né? Então, na minha opinião, a decisão ela perpassa o processo como um todo. Porém, existem atores que gostam de separar a decisão porque existem teorias do processo decisório. Eu mesmo, quando eu estava no meu doutorado e que eu fui estudar esse assunto, tinha uma disciplina que se chamava Políticas Públicas e Processos Decisórios. Quer dizer, tinha uma vertente de teorias da política pública e tinha uma outra vertente do processo decisório. Né? Então, é por isso que alguns autores costumam separar. Né? Eu, pessoalmente, prefiro botar junto, porque eu acho que também a decisão não se limita aí à formulação, como eu disse, ela está no ciclo todo. Por exemplo, ela está também na implementação. Na verdade, existe um autor, por exemplo, de um trabalho, um livro premiado nos Estados Unidos, que é a professora Maria Helena de Castro Santos, que escreveu sobre a política do álcool, e que ela afirmava o seguinte, que a implementação é a formulação em processo e que, portanto, envolvia decisão. Né? E é lógico, porque as coisas não são assim. Formulei, bate o martelo, agora daqui para frente é só implementação. Isso, inclusive, dá origem a uma discussão sobre os modelos de implementação. Né? Então, a implementação contém decisão também. E, da mesma maneira, a avaliação ela contém decisão, principalmente a avaliação, que é uma avaliação ex post, ou mesmo uma avaliação ex ante, quando é feita de uma política pública que já existe, mas que vai ser reformulada, etc., sempre a avaliação tem um encaminhamento de decisões. Ou se prossegue com a política, ou se muda a política, ou se extingue a política, ou se expande a política, sempre tem decisão que está associada com a avaliação nas recomendações que a avaliação apresenta. Okay? Então, agora nós vamos avançar mais um pouquinho e vamos ver alguns detalhes, alguns comentários sobre o ciclo das políticas públicas. Então, por exemplo, Klaus Frey, um importante pesquisador brasileiro, diz que o ciclo das políticas públicas compreende as seguintes fases. Olha aí, percepção e definição de problemas, formação da agenda, elaboração de programas e decisão, implementação de políticas e, finalmente, avaliação de políticas e a eventual correção da ação. Vejam, ele coloca a elaboração de problemas e decisão no lugar da formulação. Estão vendo aí? Mas não importa, a gente sabe exatamente do que ele está falando. Saravia, aqui também um ator muito importante, autor de artigos publicados numa coletânea da INAP sobre políticas públicas, ele distingue os seguintes estágios: formação da agenda. Estão vendo aí? Ele não fala de percepção e definição de problemas. Formação da agenda, elaboração das alternativas, formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação. Então, ele faz outras fases. Né? Ele não colocou aí a tomada de decisão. Né? Em compensação, ele colocou execução, acompanhamento, avaliação, como se fossem fases também. A gente pode concordar ou discordar, mas o fato é que existe essa concepção aí e ela é importante que a gente tenha conhecimento. Vamos lá, no próximo.
Então, a primeira fase é a identificação do problema de política pública. Por quê, minha gente? Porque eu vou falar uma coisa que talvez vocês estejam familiarizados ou não, mas que é a mais absoluta verdade. Um problema só existe na cabeça das pessoas. Ou seja, o problema só existe quando alguém reconhece uma situação qualquer como indesejável, injusta, insatisfatória, e as pessoas estão ali acomodadas e convivendo com aquilo. Às vezes, essas situações, coisa que é bem incômoda, bem ruim, elas são encaradas pela sociedade ou por parte dos seus membros como situações naturais, ou como alguma coisa que é impossível de mudar, porque é assim mesmo. Né? Então, por exemplo, a maneira como determinados problemas têm sido naturalizados na sociedade brasileira é fantástica. Né? Por exemplo, o crime. Né? O crime é absolutamente naturalizado. As pessoas estão acostumadas a botar alarme no carro, alarme na porta das suas casas, a botar aquela cerca elétrica, a ter 2 portões, né? Quando vai entrar no prédio, tem um portão que abre, aí você fica com o carro preso ali entre aquele portão que abriu e o portão que vai abrir depois que o primeiro portão fechar. Por quê? Para garantir que não vai entrar ninguém no rastro do seu carro para assaltar o prédio. Né? Então, o que nós fazemos? Nós naturalizamos, nós resolvemos adotar medidas para dificultar. Eu tenho amigos que usam carro blindado. Carro blindado, gente, é um gasto brutal. Primeiro para blindar, depois pelo combustível, depois pela manutenção. Então as pessoas andam de carro blindado porque têm medo de serem sequestradas, de serem abordadas, de sofrerem alguma violência. Então, vejam só, essas situações indesejáveis e injustas, elas vão persistir sem que ninguém faça nada, se ninguém colocá-las como na condição de problemas. A gente chama isso de estados de coisas. São estados de coisas, né? Situações problemáticas existentes, mas que não foram reconhecidas como problema político ou problema público, que é a mesma coisa. Então, vamos para o próximo slide, onde a gente vai continuar essa discussão. Então, os problemas políticos ou problemas públicos são situações ou estados de coisas injustas, indesejáveis, que afetam o bem-estar de grupos, comunidades, parcelas da sociedade. Não são questões de interesse individual ou privado, tá certo, gente? E isso é muito importante ter claro. Suponha, num condomínio lá em São Paulo, o calçamento das ruas internas era de bloquete. Um determinado cidadão, morador do condomínio, ele resolveu que queria que fosse asfaltado porque ele andava num carro muito caro e aquilo trepidava o carro, criava um barulho na cabine e que ele não queria isso. Ora, isso é um problema individual, um interesse privado dele, não é um problema público. Aliás, nem mesmo o condomínio é um ambiente público no sentido mais amplo que nós estamos falando. Né? O condomínio, na verdade, é um conjunto de propriedades privadas com um regimento comum. Né? Então, o público é isso que diz respeito ao conjunto da sociedade como um todo. E diz respeito também ao que se chama bem público. Bem público tem uma caracterização própria na literatura e é diferente do bem privado. Conceitualmente, os problemas não têm existência objetiva. Somente quando as situações indesejáveis e injustas, os estados de coisas, são reconhecidos como sendo problema,
é que eles se tornam problemas políticos ou problemas públicos efetivamente. Os problemas só aparecem, só emergem quando os atores públicos ou privados, individuais ou coletivos, os identificam como algo que precisa ser mudado. Atores públicos, quem são? Podem ser os políticos, podem ser as burocracias, as organizações públicas, né? O governo, são atores públicos. Ou atores privados. Quem são os atores privados? Ora, os sindicatos, os movimentos sociais, os cidadãos no seu conjunto também, né? Que vão demandar medidas para resolver aquele problema. Podem ser problemas coletivos, por exemplo, um problema que atinge uma determinada região, suponham um problema de uma brutal epidemia de dengue numa região X. Isso é um problema coletivo, a coletividade toda ali está sofrendo problema, né? Podem ser atores organizacionais, porque as organizações têm lentes próprias para perceber os problemas. Então, quando elas percebem os problemas, elas podem ir a público através da mídia, por exemplo, ou através dos seus acessos ao próprio governo e identificar como algo que precisa ser mudado. Então, o problema político só existe quando alguma coisa, um estado de coisas indesejável, é reconhecido, identificado e que se demanda que ele seja mudado. Isso é que é problema político. Tem uma coisa que eu quero falar para vocês, que é o seguinte: tem autores que consideram que o problema político é também, por exemplo, a distância entre uma situação real e uma situação ideal. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos um resultado péssimo nos testes internacionais do PISA. E isso é um problema. Existe um ponto ideal que seria alcançar, sei lá, uma classificação tal que não fosse tão ruim. Então, essa distância entre a situação real e a situação ideal pode ser reconhecida como um problema, né? Um problema a ser trabalhado através de política pública. Então, vamos lá. Continuando, a identificação dos problemas públicos é o reconhecimento ou percepção do problema. Esse é o primeiro momento do ciclo de políticas públicas. E ele pode se desencadear por vários motivos. Por causa de crises, por causa de ação política organizada de grandes grupos ou pequenos grupos, não importa. Existe uma discussão de que é mais difícil organizar os grandes grupos. E os pequenos grupos não, são mais fáceis de organizar. É lógico, é só você pensar, né? Você resolve que vai fazer uma reunião para discutir atualidades. Você vai convidar 5 pessoas, é fácil. Você manda um zap para cada uma delas e pronto. Pronto significa o quê? Significa que as pessoas respondem, dizem quando podem ir, dizem se estão dispostas a discutir, dizem a que horário podem ir. Então, avança. Agora, se você manda para 50 pessoas, já é muito mais difícil. É difícil. Primeiro, difícil que todas respondam. Pode ser que depois que já está tudo encaminhado, apareça uma. Ei, eu esqueci, né? Então, isso é difícil. É difícil as pessoas concordarem com os temas, é difícil concordarem com o horário, é difícil concordarem com o dia. Então, o custo de organização dos grandes grupos é muito maior do que os pequenos grupos, tá? Tem os destaques da mídia nacional ou internacional. Hoje, gente, a mídia, e eu não estou falando só os jornais,
impressos e televisivos, ou mesmo jornais eletrônicos. Não estou falando só disso, não. Estou falando das redes sociais, né? Então, podem desencadear, né, um processo de a superexposição de uma situação de tal maneira que ela é reconhecida como um problema. Ou, às vezes, uma situação ou estado de coisas é reconhecido como um problema simplesmente porque tem atores políticos interessados em constituir eleitorado, em alargar sua base de apoio, e eles percebem que tem ali uma questão que pode levá-los a conseguir esta vantagem, este apoio, esse eleitorado, né? Então, é a percepção de uma oportunidade de ganhos políticos por atores interessados. Então, os caras trabalham para identificar o problema de maneira a encaminhá-lo para a agenda. Mas não basta que haja a percepção ou reconhecimento do problema. Para que o problema seja identificado, é necessário algum tipo de definição do problema e a sua denominação. Tem que ter um nome para a coisa, para que se torne objeto de debate a partir de uma ideia ou um conceito compartilhado, né? Se um estiver falando de A e o outro estiver falando de, sei lá, X, e os dois estão falando da mesma coisa, mas não sabem que estão, porque o tema aceita várias letras, né? Não vai ter diálogo, não vai ter ação coordenada, não vai ter conceito compartilhado e, por extensão, não vai ter também uma percepção e uma identificação do problema. Então, passando adiante, nós temos um comentário desse autor, Fuentes Marquedes, sobre as características dos problemas públicos. O que são os problemas públicos? Quais são as suas características, né? Bom, primeiro de tudo, não é nada fácil, tá, gente? Eles são complexos, ou seja, eles envolvem inúmeras variáveis, inúmeros públicos, inúmeras situações. Por exemplo, precisa colocar à luz uma determinada comunidade rural, mas ali é terra indígena, ali é área de proteção ambiental, a obra é mal vista. Então, o problema é de iluminação pública numa determinada comunidade, mas outros temas atravessam esse assunto, né? A região vai ter problemas com a população indígena, ou vai ter problemas com as restrições impostas pelo meio ambiente, enfim, é isso, são complexos os problemas. Eles são também imprecisos, ou seja, por isso que eu falei lá atrás, né, no slide anterior, que tinha que ter uma definição do problema, porque eles são imprecisos, são mal definidos, né? Então, muito frequentemente, inclusive, isso é uma das críticas que se faz a um dos modelos teóricos, que é o modelo da racionalidade, né? Diz que o primeiro problema, a primeira dificuldade para o exercício a aplicação da teoria racional é que os atores têm dificuldade de saber exatamente o que é o problema. E olha, eu trabalhei muito tempo com árvore de problemas e eu percebia como era difícil para as pessoas chegarem a um problema. Por exemplo, as pessoas diziam assim, o problema é falta disso assim, assim. Não, falta disso assim, assim não é o problema. O problema é aquele prejuízo causado pela falta desse insumo aí que você está dizendo. Então, as pessoas tendem a ficar na superficialidade da identificação do problema, ao invés de ir lá na base e dizer, o problema não é isso que está aí, isso aí é um efeito do problema, né? O que eu quero é o problema mesmo. Então, eles são complexos, são imprecisos, são mal definidos. Além disso, eles são desenhados conforme
as ideias das pessoas, os seus valores, seus interesses, suas motivações, suas posições sociais e políticas, né? Então, dependendo disso aí, se forma um determinado olhar, né, que caracteriza um problema de uma maneira ou de outra. Vou dizer para vocês, por exemplo, eu me lembro que tinha esse exemplo na época que eu era estudante de graduação, né? Você pode perguntar assim, por que os pobres não conseguem melhorar a sua renda? Você pode perguntar, a culpa aí é dos pobres, né? Mas você pode perguntar também que tipo de restrições o mercado impõe ao acesso de pessoas pobres e, portanto, de menor escolaridade, de menor desembaraço social, né? Enfim, você pode olhar de dois ângulos, pelo menos, né? Então, existe, inclusive, nas teorias de políticas públicas, algumas teorias que falam, olha, o que define um problema é a narrativa que se faz em torno dele, né? E a narrativa tem personagens, tem conflitos, né? Tem tudo isso. Então, dependendo de como seja a narrativa, se configura um problema. Dependendo de como seja outra narrativa, se configura outro problema. Além disso, as causas e efeitos dos problemas nem sempre são claros, nem sempre estão claros. E, além de não serem claros, pela sua própria condição, às vezes você tem que fazer uma aproximação sucessiva de muitas rodadas até chegar lá na base do problema, né? Ou do ponto de vista de fazer uma série de simulações para ver quais são, de fato, os efeitos daquele problema, ou quais são os efeitos efetivamente ligados àquele problema, causados por aquele problema. Então, isso dá muita margem à manipulação política, né? Pode-se usar qualquer discurso para apontar causas e efeitos, né? É difícil medir a adequação das medidas propostas para solucionar os problemas. Por que é difícil? Primeiro, porque é por causa da complexidade. Segundo, por causa desses vieses de leitura. Terceiro, porque nem sempre se tem uma informação completa, correta e consistente para medir essas propostas. E, finalmente, as consequências das medidas que são apresentadas nem sempre são completamente identificáveis antes da sua implementação. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com essa tarefa, essa fase de identificação dos problemas políticos por causa de todas essas características. Vamos avançando. Então, aqui nós temos o nosso último slide, onde eu estou chamando a atenção para o grande jogo do poder político, que está, na verdade, não nas decisões que se toma, mas naquilo que antecede a formação da agenda, ou seja, na identificação de problemas que merecem entrar na agenda de decisões políticas. E aí, Scott Schneider, um pensador americano, pluralista, escreveu aí em 1960 a respeito disso. Ele dizia que o poder supremo não seria o de decidir sobre questões que já estão na agenda, mas decidir o que é que vai entrar na agenda de decisões políticas. É bem interessante porque o Scott Schneider ele usa um conceito que está sendo recuperado hoje. Ele sumiu durante um monte de tempo, ninguém falava nisso. Agora estão usando esse conceito de novo, que é a mobilização da opinião ou do viés do sistema político, né? Ele reconhece que, antes de entrar na agenda, existe um estágio ou uma fase marcado pela mobilização da opinião e pelo conflito político. Esses fatores
a mobilização da opinião e o conflito político podem fazer com que uma questão seja exposta ao público e conquiste a atenção política dos atores, dos policymakers, tornando-a um problema político, portanto, possível objeto de ação governamental. Ou não. A mobilização da opinião, ela também pode fazer com que se impeça que um problema se desenvolva e se torne percebido pelas pessoas. E a mobilização da opinião, gente, significa o seguinte: existe um conjunto de crenças, valores, ideias que tornam impossível, às vezes, até mesmo mencionar um problema. Mencionar. Ele não chega sequer ao nível do discurso. Por quê? Porque existem esses fatores que bloqueiam a manifestação a respeito desses problemas, de tal maneira que eles não cheguem nem na agenda da sociedade, nem na agenda governamental, e muito menos na agenda de decisão. Agora, um exemplo disso aí, tem vários exemplos. Vou dar um exemplo para vocês. Olha, lá no Oriente Médio, por exemplo, na Arábia Saudita, é totalmente impossível discutir a questão da igualdade feminina, a questão de gênero, com relação à mulher. Mas também é absolutamente impossível discutir a questão de gênero conforme as identidades sexuais das pessoas. Não se fala nisso. Isso é considerado um crime, né? Da cadeia e, às vezes, dá penas gravíssimas. Então, é o quê? É o código de valores, as crenças, as convicções que impõe uma barreira de tal maneira que aquilo não seja sequer mencionado. Schneider também afirma que é o conflito que coloca problemas em evidência. Quando uma questão é objeto, um problema, né, um estado de coisas, né, é objeto de um conflito, e os atores começam a se mobilizar, a assumir posições com relação àquilo ali, mesmo que seja assim pequenos grupos, e aí a imprensa noticia aquilo. Então, essas questões elas podem se deslocar da arena privada e entrar na arena pública, de maneira a se apresentarem como problemas políticos que despertam a atenção dos policymakers. O Schneider, ele definia que existe uma arena privada e uma arena pública. Então, vou dar um exemplo. A questão da violência contra a mulher no meio doméstico, no seio da família. Durante muito tempo, essa questão ficou somente na arena privada. A partir do momento que algumas pessoas, lideranças, intelectuais, etc., e mesmo atores de contextos internacionais começaram a botar a boca no trombone, aí começou a se desencadear os conflitos entre quem queria manter escondido e quem queria que viesse a público, e desse conflito acabou essa questão entrando na arena pública. E daí, da arena pública, chama a atenção dos policymakers e tem chance de entrar na agenda de decisão. Ok, então, por enquanto, essa é a nossa discussão, e nós vamos descansar um pouquinho, beber uma água, tá certo? E voltamos em seguida.